Olá, então o que a gente vai ver hoje é o teorema da superposição em corrente contínua, certo? Bom, qual que é o objetivo desse teorema, né? Quando a gente tiver um circuito onde tiver duas fontes ou mais, através desse teorema, de uma forma mais simplificada, eu consegui determinar qual é a corrente de um determinado elemento, certo? E para isso o teorema ele é muito simples, porque ele diz o quê? Que a corrente do elemento, vamos tomar como exemplo nesse circuito aqui o resistor R2, nada mais é, a corrente passa aqui, do que a combinação de quanto de corrente uma fonte, no caso aqui E, injeta no R2 e o quanto de corrente essa fonte I injeta em R2. Ou seja, se eu conseguir analisar individualmente a contribuição de cada uma das fontes, a corrente no elemento vai ser a soma ou subtração, enfim, dessas correntes que eu vou ter individuais, certo? Se for analisar passo a passo, ele é muito simples, tá? O passo 1 seria o quê? Eu vou analisar nesse circuito, dividido ele em N subcircuitos, certo? Ok? Então, N subcircuitos, tá? Sendo que N nada mais é do que o número de fontes que eu tenho no sistema. Ou seja, se eu estou analisando o sistema com 5 fontes, eu vou ter 5 subcircuitos para avaliar. Nesse exemplo aqui, é um sistema com 2 fontes, então eu vou ter 2 subcircuitos para avaliar. Bom, então, eu vou fazer o passo 1 aqui, certo? O que eu vou ter? Eu vou ter o subcircuito da fonte E e o subcircuito da fonte I. Ok? Como é que eu faço para determinar e analisar esse subcircuito de cada uma das fontes? Bom, é muito simples, ou seja, quando eu estou analisando o subcircuito da fonte E, eu quero analisar a contribuição da fonte E. Então, a fonte E se mantém nesse subcircuito. Todos os resistores se mantêm também. Porém, com exceção da fonte que eu estou avaliando, todas as demais fontes eu devo eliminar ou levar a zero, certo? Ou seja, eu vou desenhar o sistema com os resistores e a fonte que eu estou calculando aqui, certo? E aí quando eu tiver outra fonte, eu tenho que avaliar. Bom, como eu estou analisando o subcircuito E, eu quero manter a fonte E e tenho que eliminar todas as demais fontes. Nesse circuito aqui, eu desenho o subcircuito E com a fonte E, com os resistores, e aqui na hora de desenhar a fonte de corrente, eu tenho que eliminar ela do sistema, tá? Para eliminar qualquer fonte do sistema, do subcircuito que eu estou avaliando, é bem simples, tá? Se a fonte que eu estou eliminando é uma fonte de tensão, eu substituo aquela fonte por um curto-circuito. Se a fonte que eu estou eliminando é uma fonte de corrente, eu substituo ela por circuito aberto. Então fica assim o desenho, certo? Então, qual que é a ideia a partir desse desenho aqui? Bom, aqui eu vou ter a minha fonte E, né? Aqui mais, menos E. Aqui eu vou ter o valor do resistor R1, né? E aqui eu vou ter o valor do resistor R2, certo? Bom, a partir desse circuito eu vou fazer uma avaliação, certo? Que é o passo 2, ou seja, aqui que é o passo 2. Para cada subcircuito eu vou calcular a corrente, certo? Que passa nesse subcircuito, ok? Bom, então eu teria que calcular a corrente que passa, no meu exemplo aqui eu desejo calcular R2, que passa em R2. A corrente nesse sistema aqui, ela vai sair do positivo da fonte, que está aqui, certo? E vai percorrer aqui para baixo, tá? Essa parte aqui onde tinha a fonte corrente, como tem um circuito aberto, eu nem preciso analisar, né? Que está aberto. Então, na verdade, eu tenho um sistema assim, com uma fonte E, insere com o resistor R1 e insere com o R2. E a partir desse circuito, meu objetivo é calcular essa corrente aqui, certo? E aí eu vou calcular e isso vai ser o passo 2. Bom, continuando o passo 1, no seu subcircuito da fonte I, o que eu tenho? Eu tenho que desenhar agora no passo 1 esse subcircuito relativo à fonte de corrente I. Bom, como eu estou avaliando a fonte de corrente I, ela tem que se manter no sistema. Então ela se mantém aqui, ok? Desenhar melhor. Aqui está ela, tá? Os resistores se mantêm também. E aqui eu tinha uma fonte de tensão. Como estou avaliando a fonte de corrente, eu tenho que de alguma forma eliminar todas as demais fontes. Nesse caso aqui eu estou mantendo a fonte de corrente e teria que eliminar uma fonte de tensão.
Recordando, como é que eu elimino fontes? Se for fonte de corrente, circuito aberto, e se for fonte de tensão, curto-circuito. Ou seja, aqui tinha uma fonte de tensão e eu vou desenhar um curto-circuito. Ou seja, eu mantenho os elementos resistores, eu continuo com R1 aqui, continuo com R2 aqui, e agora tem uma fonte aqui. E a partir desse subcircuito aqui, que é o passo 2, eu tenho que calcular a corrente que vai passar em R2, ou seja, vai ser uma corrente daqui e vai descer aqui para baixo. Então o objetivo é calcular essa corrente aqui, certo? Bom, com os subcircuitos trabalhados, eu vou descer um pouquinho aqui, e aí eu vou para o passo 2, que é o que? Calcular em cada um dos subcircuitos a corrente que passa no elemento que eu estou avaliando. Vamos pegar o subcircuito E, certo? Que é esse subcircuito aqui. Eu tenho esse circuitinho aqui, fonte de tensão em série com resistência R2, e quero saber a corrente R2. Ou seja, eu tenho que calcular IR2, certo? Bom, nesse subcircuito aqui que eu sei, a corrente que passa R2 é a mesma que passa R1 e a mesma corrente total desse subcircuito aqui, certo? Então eu já sei que IR2 é igual a I total. Ponto importante, tá? Como eu vou calcular vários correntes R2, nesse exemplo só duas, né? A gente sempre nomeia a corrente R2, ou a corrente que eu estou calculando, com um risquinho. Quer dizer o quê? Essa é a corrente R2, mas é uma corrente parcial, ou seja, apanheiro parcial. Tá? Voltando aqui, então, a gente conclui que R2 igual a I total, e I total nesse circuito aqui nada mais é do que tensão, lei de Ohm, né? E por R total, certo? E é da fonte, que a gente tem o valor lá, né? Deixa eu voltar aqui. O valor vai de 36 volts, certo? Então é 36 volts dividido por R total. R total nesse subcircuito aqui é R1 mais R2, ou seja, 12 mais 6, que é 18. Logo, meu I total vai ser 36 por 18, 2 ampere. Ou seja, IR2' vale 2 ampere. E aqui tem uma etapa, pode ser eventualmente banal, mas essencial, que é o quê? Toda vez que eu calcular a corrente que eu estou avaliando, sempre é importante desenhar do ladinho dela o sentido dela, certo? Ou seja, tá aqui para baixo, tá? Porque isso vai ser importante no passo seguinte, que é a hora que eu vou combinar as correntes, ok? Bom, então, o segundo passo é, a partir do subcircuito que eu desenhei do passo 1, calcular a corrente desse elemento aqui, e a gente calculou a corrente de R2, certo? Que está aqui, tá? 2 amperes para baixo. Tá? Vou fazer a mesma coisa no subcircuito da fonte de corrente, tá? Que é ela, certo? Eu tenho o sistema aqui, tá? Ou seja, vamos analisar esse subcircuito aqui. O que eu tenho? Eu tenho uma corrente da fonte de corrente, né? Que o valor foi dado lá em cima, que vale 9 amperes, certo? E aí ela vai chegar aqui nessa etapa aqui, ela sai daqui e chegou aqui, isso aqui é um nó, certo? Parte desses 9 amperes vai vir para R2 e parte para R1, tá? A forma mais simples de eu calcular a corrente que passa por um dos ramos do nó é usando aquela equação do divisor da corrente. A equação do divisor da corrente diz o quê? Que um dado x é igual a um i, que é dividido no nó, vezes um r total, certo? Dividido por rx, que é a corrente que eu desejo saber no ramo que eu estou calculando, tá? Ou seja, eu quero saber a corrente de R2 linha, certo? Ou seja, é uma corrente parcial e a segunda parcial. Bom, analisando o nó que eu tenho aqui, equação do divisor de corrente, tá? A corrente do elemento que está no nó é igual à corrente que é dividida, ou seja, o que é que chega no nó e que é dividida? A corrente da fonte, que é 9, vezes a corrente total onde ocorre a divisão de corrente, ou seja, R1 em paralelo com R2, certo? Ou seja, eu vou desenhar aqui só, que é 12, símbolozinho, né? Paralelo com R6, com 6 ohms. Dividido pela resistência que eu quero saber, nesse caso eu quero saber R2, que é 6. Logo, IR2, linha, vai ser igual a quê? Vai ser igual a 9 vezes 12 em paralelo com 6. Se vocês forem calcular, vocês vão ver que esse valor vai dar 4 ohms dividido por 6.
Logo, descer mais um pouquinho aqui. I R2 linha vai ser igual a 6 amperes, certo? Tá aqui a resposta, tá? Novamente, calculei a corrente que passa R2 no que tange ao subcircuito da fonte de corrente I. Importante, além do valor, eu tenho que identificar o sinal. Nesse caso aqui, a gente viu que a corrente R2, ela sai daqui e está para baixo. Então, eu vou desenhar aqui. Isso é importante para o passo seguinte, ou seja, IR2 no que depende da fonte de corrente I é 6 amperes, está para baixo. Ok? Dado isso, agora a gente vai para a terceira etapa, certo? Terceira etapa, aqui, é calcular o I final. O que eu vou analisar, tá? Eu vou analisar o seguinte, ó. Eu nada mais desejo do que calcular a corrente IR2, certo? Ela vai depender da corrente que vem de E e da corrente que vem de I. A corrente que vem de E é uma corrente que está para baixo e vale 2 amperes. A corrente que vem de I está para baixo também, certo? E vale 6 amperes. Logo, IR2 vai ser o que? A combinação da corrente de E, da fonte E, e a combinação da corrente da fonte E. Vejam que a corrente da fonte E está para baixo, a corrente da fonte I também está para baixo, então as duas correntes no final vão se somar. Então a corrente R2 nada mais é do que 2 mais 6, ou seja, 8 amperes. Então, é isso aqui. Ou seja, por superposição, eu consegui determinar qual que é a corrente que passa ao redor de 8 amperes, de R2. Ou seja, é a combinação da contribuição de cada uma das fontes de corrente que eu estou trabalhando. Analisando aqui, o que eu tenho? Voltando para o circuito inicial, eu sei que o que passa aqui nada mais é do que 8 amperes e depende de 6 amperes que vem dessa fonte e de 2 amperes que vem dessa fonte aqui, certo? Então, no final, eu vou ter uma corrente desse circuito para baixo e vale 8 amperes, certo? Então, superposição é isso, certo? É pegar um problema maior com várias fontes e dividi-lo em problemas menores. Retomando, passo 1, pego o circuito e divido em N subcircuitos e N número de fontes. Passo 2, em cada subcircuito eu calculo a corrente do elemento que eu desejo saber. E o último passo é combinar as correntes. No segundo passo, além do valor, é importante notar o sentido. Se as correntes das fontes injetam corrente no elemento no mesmo sentido, eu somo. Se injeta em sentidos opostos, eu subtraio uma da outra. Ou seja, nada mais é do que uma combinação final de vetores. Ok? Então é isso. Até mais.